Olá, alunos, boa tarde, tudo bem? Nossa aula hoje é história, tá? Vamos fazer história da página 178 até a página 184. Em história, nós vamos falar sobre os quilombos. Já ouviu falar sobre quilombos, quilombolas? É o que nós vamos falar hoje. Na página 178. Quilombos. Assim como os indígenas, os africanos foram escravizados pelos colonizadores durante muitos anos. Uma forma de resistência à escravidão era a fuga, ou seja, grupos de escravos se organizavam para escaparem das fazendas onde eram explorados. Então, muitos deles fugiam para o meio da mata, da selva. Só que muitos acabavam morrendo, né? Ou pelos bichos que acabavam matando eles, ou de fome mesmo, de alguma doença, né? Eles procuravam nas matas locais seguros para se esconderem, conhecido como quilombos. Vários foram os quilombos construídos ao longo do nosso território. Ainda hoje, em muitos municípios brasileiros encontram-se as comunidades quilombolas. Nelas, os descendentes de africanos escravizados, quilombolas, vivem ainda hoje nas terras onde seus ancestrais se abrigavam e conseguem preservar seus costumes, tá? Então, até hoje eles vivem nessas terras e até hoje eles conseguem preservar os seus costumes, tá? Esses povos lutam até hoje para terem seus direitos reconhecidos e suas comunidades tituladas, pois só assim podem ter direitos de programas do governo para ter melhoria de qualidade de vida, tá? Então, no livro de vocês vão ver algumas fotos, ó, grupos mirim, bonecas feitas por eles, tá? Olha só, na página 179 também, observe o mapa a seguir. Tem um mapa, terras quilombolas em processos, tá? E terras quilombolas tituladas, que são terras que ainda existem, que têm essas comunidades. E quilombola, você já ouviu falar dessa palavra? Ela é até gostosa de se pronunciar, né? Quilombo, quilombola, né? Lendo em voz alta, você vai ver como é gostoso de pronunciar e que parece outra que vocês talvez já tenham ouvido, como quilombo. Já ouviram falar? Quilombo, quilombola, um termo usado em que quando o Brasil ainda era império, tá? Para falar das comunidades de negros fugidos da escravidão. Hoje não temos mais imperador nem império. E os quilombolas eram desde aquela época. Hoje não tem mais império, não tem mais escravos, mas os quilombolas, aqueles que pertenciam às comunidades negras rurais remanescentes de quilombos, ainda estão aí para contar sua história, tá? Espalhado pelo Brasil todo. Então tem a comunidade quilombola em Goiás, vou colocar foto para vocês olharem, tá? E essa expressão era chamada para chamar as comunidades de escravos que escapavam do trabalho forçado e iam buscar sua independência, tá? Quilombolas, você pode imaginar, eram os participantes dessas comunidades. Então, olha lá. Desculpa. Na página, olha só, vamos lá. Vocês sabiam? Quilombola é uma conquista recentemente e foi criada por motivo especial. Olha só, acompanhe. 100 anos depois da abolição da escravatura, a Constituição brasileira, como é chamado o conjunto de leis do nosso país, reconheceu os direitos a comunidades quilombolas. Então, desde 1988, o governo é obrigado a dar aos descendentes dos escravos o título de propriedade dos quilombos, terras ocupadas pelos seus antepassados. Além disso, o governo também é responsável por garantir todos os direitos aos cidadãos dos quilombos, o que inclui saúde, cultura e educação. Então, o governo ele protege essas comunidades, tá? Espalhada pelo Brasil.
Agora vamos lá, na página 180. Jogos e brincadeiras. Aqui tem uma brincadeira. Muitas palavras de origem africana estão incorporadas à nossa língua. Você vai conhecer alguma delas. Jogo da memória. Tem um jogo da memória lá no final do livro, no encarte, vocês recortam aquelas figurinhas e vocês vão fazer a brincadeira aí com vocês de casa, tá? É legal para vocês terem conhecimento, tá bom? Registro do jogo. Depois que vocês jogarem, vocês vão fazer o registro do jogo na página 181. Você já conhecia alguma das palavras vistas durante o jogo? Qual palavras que você já conhecia? Vocês vão anotar aqui. 2. De todos os aspectos citados da cultura africana, qual delas é mais visível em nossa cultura? Vocês vão colocar aqui também. 3. Algumas palavras de origem africana possuem sentido diferente aqui no Brasil. Procure saber o que as palavras significam na África, você vai se surpreender. Escreva o que você encontrou, tá? Quitanda, o que é quitanda? Feira ou mercado, né? Sunga é o quê? Tanga. E camundongo, rato pequeno, tá? Então, na página 182, migrações internas. Para começar a falar sobre este assunto, pense em você e sua família. Você vive na cidade onde nasceu? Todas as pessoas da sua família nasceram na cidade onde você mora? E aí? Faça essa pergunta para vocês mesmos. Leia um trecho da música Para Todos, do cantor e compositor Francisco Buarque, de Holanda, conhecido como Chico Buarque. Ele nasceu na cidade do Rio de Janeiro. Você poderá perceber pela letra da música em questão que a família do cantor é formada por pessoas nascidas de várias regiões do Brasil, tá? Meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, vou na estrada há muitos anos, sou um artista brasileiro. E vocês, como seria isso? Como seria? Comigo seria assim, meu pai era paulista, meu avô espanhol, meu bisavô espanhol, meu tataravô espanhol. Vou na estrada há muitos anos, sou um artista brasileiro. Isso na parte do meu pai. Agora na parte da minha mãe, minha mãe é paulistana, meu avô mineiro, minha avó carioca, meu bisavô mineiro, meu tataravô italiano. Olha que mistura. Vou na estrada há muitos anos, sou um artista brasileiro. Vocês viram só que mistura, né? Das duas da nossa família. Como que é a família de vocês? Perguntem para a mamãe, para o papai, tá? Como que é. A família do cantor reflete uma situação muito comum no nosso país. Desde o início da colonização no Brasil, ocorreu um grande deslocamento de pessoas de uma região para outra, seja para buscar um lugar melhor para viver, para enriquecer, em busca de trabalho, enfim, são inúmeras as razões. Para esse deslocamento interno dentro do próprio país, damos o nome de migração. Como é sabido, quando os portugueses por aqui chegaram, encontraram os povos indígenas e escravizaram-os. Os indígenas que viviam no litoral, por sua vez, para fugir desse colonizador e por conhecerem bem as terras onde moravam, se deslocaram para o interior do nosso país, dando início, assim, às primeiras migrações. Procurando maneiras de enriquecer, os colonizadores também percorreram nosso território e foram ocupando diferentes locais. Mais tarde, o deslocamento também se deu com os escravos negros, quando fugiam das fazendas e se escondiam pelo interior do Brasil, formando os quilombos, tá? Então, aqui, na página 184 e 185, tem um mapa. Esse mapa é para vocês observarem, tá? Região norte, a região laranja, região centro-oeste amarela, região sul é a rosa, região sudeste, que é onde nós moramos, é a verde, e região nordeste, tá? Que é a marronzinha, tá bom?
Então, vocês vão observar esse mapa. E é isso, nossa aula de hoje é assim. Foi bem curtinha também por causa da prova. Semana que vem nós finalizamos o livro de história, tá? E vocês também, como nós passamos por 19 de novembro, que foi o Dia da Bandeira, e no livro de vocês, na página 200, está falando sobre o Dia da Bandeira, tá? Que eu ia da semana passada, acabei passando, pulando essa parte, mas eu falei também do Dia da Bandeira. Então, ó, página 200. Para que comemorar 19 de novembro, Dia da Bandeira? Nesse dia, prestamos homenagem à bandeira do nosso país. Ela representa a nossa pátria, o país em que nascemos. O Brasil já teve várias bandeiras. A atual foi criada em 1889, 4 dias depois de nos tornarmos uma república, governada por um presidente. Antes disso éramos monarquia, governada por um imperador, tá? E tem o hino da bandeira na página 201 também. Tudo bem? Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau!